Nesse vídeo eu quero falar sobre esse Shield, que ele é um conversor de TTL para RS485, ok? Então tá aqui a imagem, ele é muito comum, né? Como shields aí para a gente comunicar entre Arduino, entre microcontroladores, né? E através de uma rede 485. Então esse aqui é o terminal A e B da 485. Então esse é o CI, que é o transceiver, ele é o MAX 485. Nós veremos. Então eu peguei aqui no KiCad, eu fiz aqui o esquemático, né? Então nós temos o CI, o MAX 485. Então eu tenho os meus sinais aqui do lado do TTL, né? DI, DE, RE e RO, ok? Todos eles com resistor pull-up, né? Então esse lado aqui eu conecto aqui no lado do microcontroladores, né? Lado nível 3.3 ou 5 volts, lá do TTL aqui também, ok? Então ele tem aqui, ele tem o outro lado, o outro pino, quatro terminais que a gente não dá para ver que está lá no extremo do outro lado, que eu tenho onde eu alimento, né? Então com 5 volts ou 3,3, né? E aqui no meio eu tenho meu barramento, né? RS485, meu A e B, que é como é conhecido. E aqui do mesmo ponto é derivado aqui, olha, eu tenho esse conector aqui verde, que é o A e B da minha linha RS485. Então esse CI aqui é um transceiver, ok? Então o transceiver, ele é o MAX 485, aqui está o diagrama dele, né? Deixa eu aumentar aqui. Então esse aqui é um datasheet do MAX 485, mas ele também tem outros transceivers aqui meio similares, né? Mas o nosso é o 485. Então ele fala aqui desses modelos aqui que são parecidos até, mas o nosso é o MAX 485. Deixa eu buscar aqui onde eu estava. Então toda a característica, né, desses componentes. E aqui eu tenho como ele é, né? O símbolo dele aqui, a pinagem, né? Ele tem 8 pinos, aquele CI. Então ele tem lá o meu transceiver, então aqui é um diagrama dele, né? Aqui eu tenho aquele lado da minha interface onde eu coloco o microcontrolador, né? O data input, né? Onde eu vou inserir o dado quando eu quero transmitir. Eu tenho aqui habilita eu transmitir, aqui habilita eu ler, read enable, e aqui eu tenho a minha leitura, né? A minha saída output, né? Quando eu estou lendo do barramento. Então aqui eu tenho o A e B, o barramento, e aqui o VCC e o GND para alimentar, né? Alimentar esse aí. Desse outro lado ele não complementa, mas só coloco o diagrama aqui. Eu tenho um outro transceiver, né? Similar. Então aqui eu estou criando o barramento. Suponha que eu estou conversando um microcontrolador desse lado com outro desse lado aqui através de uma rede RS485, ok? Então é o seguinte, essa é half, né? É half duplex, porque assim a mesma linha que eu escrevo eu leio, né? Não são linhas diferentes. Então aqui um exemplo, eu tenho aqui dois transceivers, né? Conversando, né? Pode ser que uma hora está escrevendo, o outro vai estar lendo, né? E vice-versa. Então normalmente, né? Esses pinos aqui, olha, o read enable, né? Quando eu estou lendo, ele lê quando está em 0. E esse aqui vai transmitir quando está em 1. Então normalmente a gente jampeia esses dois e controla ele, né, através do microcontrolador. Então quando o microcontrolador quer escrever, ele joga 1, quando ele está lendo, ele mantém 0 aqui, porque o 0 habilita a leitura e o 1 habilita eu transmitir. Da mesma forma do outro lado, né? Só que eu não posso transmitir os dois ao mesmo tempo, ok? Porque eu posso ter, isso aqui é o barramento, né, 485, eu posso pendurar nesse barramento aqui mais dispositivos, né, ok? Então eu posso somente transmitir um de cada vez, mas pode estar lendo, todos podem estar lendo para ver quando essa mensagem, né, que chega é para ele, né? Então é o seguinte, eu fiz uma aplicação, então eu também tenho aqui, a gente tem às vezes datasheet, a gente tem componentes com vários fabricantes, estão documentos similares. A Analog Device também faz esse transceiver, né, que ele chama de LTC, que era a antiga Linear Technology Corporation, 485, então ele faz um transceiver também, bem similar ao que nós acabamos de ver, né? Pode ver desenhos, tudo
tudo similar aqui, ok? Pinagem, tudo. Então o que eu quero mostrar aqui é porque eu também tenho uma simulação que eu quero fazer aqui, olha, no LT Spice, ok? Eu não tenho aquele modelo exatamente igual, mas esse aqui é um similar. Esse LTC 2862 para 1, ele tem um transceiver no encapsulamento, então eu coloquei dois aqui, ó. Então aqui o que eu fiz? Vou fazer uma simulação de eu estar transmitindo, né? São só dois elementos conversando aqui, ok? Então eu tenho aqui dois transceivers, eu tenho o barramento. Aqui eu tenho as impedâncias de linha sendo simuladas aqui com indutores, capacitores, tá? É o meu par trançado aí, dependendo da distância, tudo. Eu tenho impedâncias, né? Não é idealmente zero isso aqui. Então eu tenho impedâncias. Então eu tenho meu A e B aqui, né? Estão conectados no barramento, o único barramento aqui, né? Então eu só tenho dois elementos aqui. Então eu fiz aqui, depois eu vou explicar melhor. Eu fiz aqui um enable, né? Quando eu estou habilitando, eu enviar o dado, ok? Então o mesmo enable vai comandar o outro lado. Então ele inverte aqui, que aí o outro lado tem que ler, né? Ok? Como são só dois elementos de barramento, se um tá enviando, está transmitindo, o outro tem que estar recebendo. E aí quando esse daqui tiver em 0, ele vai estar habilitado para ler, e aqui já vai estar habilitado para transmitir. E aqui eu coloquei um clock, né? Eu coloquei um clock aqui de 5 kHz, aqui eu coloquei um clock de 2,5 kHz. Então a gente dá para ver as diferenças, né? Quando um está enviando, a gente sabe a frequência que está enviando, quando o outro está enviando, eu sei. Então nós vamos analisar na linha do tempo ali as formas de ondas aqui e a forma de onda do barramento também depois. Só voltando para concluir sobre o datasheet, então esse aqui é o datasheet de um similar, né? Só que esse aqui da Analog Device. Deixa eu só pegar um circuito. É que ele tem uma tabela, verdade, aqui. Tá aqui que ela é mais simples aqui. Então aqui eu tenho aqueles meus pinos, né? Se eu vou transmitir, né? O que me interessa, não me interessa o que tenha no RE, porque isso aqui é Read Enable. Se eu vou transmitir, eu não vou estar lendo, então eu vou transmitir. Então a prioridade aqui é a minha entrada lá. DE, né, que é o Data Enable. Então, quando está em 1, lá a gente sabe quando está em 1 ele vai transmitir. Então, se eu estou em 1 e o dado é 1, ok? O dado é 1 que eu quero eu quero transmitir, o meu microcontrolador está mandando o dado 1, ele habilita eu transmitir e vai enviar o dado 1. Então, o que acontece? O A vai ficar em nível 1, né, vai ficar em high, e o B em 0, ok? Então, a minha diferença lá na rede ela vai ser positiva, tá? Ok? Nós veremos isso. Se o meu dado for 0, eu continuo transmitindo aqui o DE, o Data Enable é 1. Se o meu dado é 0, então no barramento o meu A vai ser 0 e o meu B está em 1, então vai ser menor que 0 a diferença, né? Se eu medir a diferença. Qualquer outros sinais aqui, né? Eu vou ter alta impedância aqui na minha saída, então o barramento fica em alta impedância. Quando eu quero ler, né, porque no mesmo transceiver eu posso estar transmitindo essa condição, quando eu posso estar lendo. Então, lendo, a prioridade aqui, o que me interessa é o Read Enable. Então, quando é 0 aqui, ok? Quando é 0 aqui, o que acontece? Se eu estiver lendo, se ler o 0, é porque o A é maior do que o B, né? Então, a diferença de potencial do A é maior do que 0,2 aqui. Então, ele está lendo 1, certo? Então, quando o meu RE está em 0, que eu vou ler, se o meu A é maior, a diferença é maior do que 0,2, eu estou lendo lá no barramento como se fosse lendo o dado 1, ok? Ao contrário, né? Eu estou continuando lendo aqui, mas a minha diferença é menor que 0,2, né? Significa porque você vê que o B está em 1 e o A está em 0, então vai ser menor, o potencial vai ser invertido, então menor que 0,2. Então eu estou lendo 0 no barramento. Isso nós vamos ver agora, nós veremos agora na simulação. Então vamos para a simulação para somente concluir, né, a simulação. Então, como ele é similar, eu vou rodar aqui. Então aqui, ó, eu tenho um transceiver, aqui é como se fosse um microcontrolador desse lado, né, controlando essa comunicação. Eu tenho outro transceiver, né, e aqui eu tenho, né, o mesmo microcontrolador está controlando aqui o enable, né, se eu vou escrever ou se eu vou ler, se eu vou transmitir ou se eu vou ler. Mas aqui eu tenho um clock diferente, como eu expliquei para vocês. Aqui eu tenho as duas saídas que eu vou medir. Então eu vou simular, ok? Eu vou estar simulando. Eu vou abrir aqui painéis, porque eu vou ter que colocar as várias formas de ondas aqui. Deixa eu abrir os painéis primeiro.
Vou abrir, acho que é isso aí de painéis. Primeiro aqui, ó, vou clicar aqui, vou pegar a diferença aqui, ó, entre o A e B. Diferença entre o A e B. Percebe que uma parte está com um sinal de maior frequência e o outro de menor frequência, né? Metade e metade. Por quê? Porque agora eu vou clicar aqui e pegar o meu dado aqui se eu estou escrevendo ou para esse, né? Como esse controle aqui de enable, ele está indo para os dois, só que eles são invertidos. Então aqui eu estou lendo aqui, então na primeira parte ele está em nível 1, se está em nível 1 ele vai transmitir, então ele vai transmitir o que está aqui. Então que frequência é essa que está aqui? Deixa eu pegar aqui e mostrar. Olha, exatamente essa aqui que vai estar passando, né? Essa menor frequência. Ó. Como isso aqui como ele está transmitindo e está em 1 primeiro, então ele está jogando esse dado aqui no barramento. E o outro vai ter que estar lendo, porque se esse aqui está em 1 está transmitindo, aqui eu inverto o enable, né? Eu inverto o enable, então esse aqui vai estar lendo, ok? Então no meu barramento, né, eu estou pegando o barramento é o que une os dois, né? Então eu estou vendo que meu barramento mudou, né? Tá com uma frequência parecida com essa. Então é esse cara que está comandando agora. E quando eu jogo para 0, né? Esse aqui, quando eu jogo para 0, esse aqui vai estar habilitado para ler. E aqui é 0 e ficou 1 agora, vai estar transmitindo esse sinal. Então vamos ver esse sinal aqui, qual que é. Olha só, esse sinal combina com essa frequência aqui, né? Então, quando é 0 aqui, é que eu estou transmitindo esse sinal jogando no barramento, justamente, né? Ora, quando esse aqui é 1, eu jogo esse dado no barramento, tá aqui. Quando eu inverti, eu joguei esse dado no barramento que eu estou transmitindo com esse. Então, aí, se eu pegar a leitura, né? Deixa eu pegar mais um aqui, porque eu tenho que estar lendo, vou ler o que está chegando primeiro aqui e depois no segundo, né? Ok? Então é isso. Então, olha só. No primeiro momento, como está em 1 aqui, está em 1 aqui para esse transceiver, ele está transmitindo. Então ele está transmitindo aqui, a frequência é essa. Então quem tá lendo é esse, né? Então é o segundo, olha lá, eu peguei. Então exatamente lê o sinal que está lá no barramento, ok? Então agora, quando eu inverto, né? Quando esse aqui vai transmitir, ok? Quando esse aqui vai transmitir, então olha, aqui então no primeiro ainda, quando isso aqui está transmitindo, né? Ele está passando esse sinal do 1 primeiro jogando. Agora inverteu, esse vai estar jogando. Então essa frequência, a do segundo, está jogando no barramento lá e é o que eu estou lendo aqui, ok? Então assim, esse é um exemplo só que eu joguei duas frequências diferentes, né? Sendo uma metade da outra, e aí eu só faço o pino de controle enable aqui, transmite ou lê. Eu faço meio período aqui, eu estou fazendo ele em 1 e depois em 0, só para dizer que quando ele é em 1, esse aqui está transmitindo usando o barramento, esse aqui está lendo, né? Que está lendo exatamente isso aqui. Quando inverte, esse aqui vai transmitir, ele transmite e esse aqui vai ler. Então, quando esse aqui está transmitindo, o dado dele é esse aqui. Então, quem vai estar lendo, esse aqui que está recebendo, ok? Então, é assim que funciona. É assim que funciona mais no detalhe também aquele transceiver que nós estamos vendo, que é o que eu tenho no meu Shield, porque é similar. Então, é totalmente similar. Então, esse é o Shield que eu queria apresentar para vocês, que a gente vai ter outras séries que a gente vai estar usando esse Shield para poder criar redes RS485, conversar em Modbus, né, em RTU ou em ASCII, mas esse vai ser o transceiver que nós usaremos e aí já tem ele mais detalhado aqui nesse vídeo. Então agradeço a atenção, muito obrigado.